Olá, sejam bem-vindos ao debate. E as contas do setor público consolidado, que englobam o governo federal, os estados e os municípios e as empresas estatais, registraram um déficit primário de mais de 35 bilhões de reais no primeiro semestre, informou o Banco Central na última sexta-feira. Este foi o pior resultado para os 6 primeiros meses do ano, desde que esse dado passou a ser divulgado há 16 anos. Além disso, a dívida bruta do setor público, que é um dado acompanhado de perto por investidores, avançou para 73,1% do Produto Interno Bruto, ou 4,67 trilhões de reais, o maior em mais de 20 anos. O que esses episódios mostram é que a crise fiscal, que alguns meses atrás parecia restrita aos estados e municípios, está atingindo também o orçamento da União. O problema é tão grave que o Palácio do Planalto tem pressionado o Ministério da Fazenda a permitir um rombo fiscal maior este ano, o que não tem sido bem recebido pelo ministro Henrique Meirelles. Diante desses fatos, cabem as perguntas: qual é a real dimensão do rombo fiscal? Os estados podem esperar pela ajuda prometida? E quais os efeitos que o contingenciamento de gastos pode trazer para a recuperação econômica? Bom, essas são algumas das perguntas que servirão de base para o debate de hoje. E contamos aqui no estúdio com a presença do economista Raul Veloso. E também conosco está aqui o Daniel Souza, ele é coordenador dos cursos de extensão da Educação Executiva do IBMEC Rio de Janeiro. Obrigado aos dois pela presença e já começo fazendo uma pergunta que tem a ver com economia, mas a esse ponto parece até uma pergunta histórica, né? Porque há um ano a gente falava muito, inclusive aqui nos programas no Futura, no Conexão, no Debate, no Minuto Futura também a gente discutia muito o que foi debatido sobre a PEC do teto dos gastos, que era aí divulgado como uma grande solução para evitar o rombo das contas públicas. Mas aí, um ano depois, deu certo, não deu certo? A gente está aqui de novo, um ano após a aprovação da PEC, falando novamente em rombos ainda maiores do orçamento público, Raul? Bom, a PEC do teto, ela teve muito peso no discurso, né, do governo, principalmente do ministro da Fazenda, mas, apesar de ela ser uma emenda constitucional, eu acho que se esperou muito do que ela poderia fazer. E o que nós estamos vendo é que, de repente, até se esqueceram dela. Quer dizer, estão discutindo a meta de superávit e esquecendo que tinha um compromisso muito firme em fazer com que o gasto não crescesse acima da inflação. E ele não está crescendo acima da inflação ainda, mas o governo está voltado para tentar um outro objetivo, que é o objetivo de ter uma meta de superávit da ordem de 139 bilhões, algo que não está aparecendo que vai acontecer. Estão querendo dois objetivos que podem entrar em conflito, e eles estão entrando em conflito. Por quê? Porque o superávit é a diferença entre a receita e a despesa. E a PEC do teto tenta controlar o lado da despesa. Se a arrecadação desaba, como está desabando ultimamente, aí pode ser que não se consiga cumprir as duas metas e gerem essa dificuldade que nós estamos vivendo no momento. Mas, Daniel, seguindo a linha do Raul, você concorda que esqueceram-se da PEC do teto dos gastos? Pois é, quando a gente está falando exatamente de resultado do governo, é receita menos despesa, exatamente como o Raul colocou. Só que as receitas elas podem cair em função de um ritmo de atividade econômica mais lento, que é o que a gente tem vivenciado, uma renda menor por parte das pessoas, e as despesas elas não podem cair na mesma proporção, porque boa parte dessas despesas acaba estando atrelada ou a salários ou à própria Previdência Social. Então existe aí uma rigidez do lado das despesas que acaba não acompanhando no mesmo ritmo de queda das receitas e o governo acaba tendo dificuldade para fechar as contas.
Bom, há uma relação direta aí entre o cenário econômico que estamos vivendo e a crise política. Aliás, por conta da denúncia por corrupção passiva tramitando na Câmara, o presidente Michel Temer reforçou a liberação de verbas para os parlamentares. Somente no mês de junho, o governo empenhou aí mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em emendas. A maioria dos recursos liberados por Temer em junho tem como foco aí deputados e senadores da base do governo. A liberação desses recursos é vista como uma espécie de moeda de troca entre o Palácio do Planalto e o Congresso e costuma ser usada pelo governo para garantir o apoio em votações importantes. A gente assiste agora então uma reportagem que fala aí sobre a volta dos trabalhos no Congresso após o recesso do meio do ano. Com o fim do recesso se aproximando, a Câmara dos Deputados volta a ser o centro da cena política, assim como ocorreu durante o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Na sessão prevista para o dia 2 de agosto, 513 parlamentares de 26 partidos têm em mãos o futuro do presidente Michel Temer, acusado de corrupção. A Câmara é alvo de duras críticas. 190 membros da Casa, ou seja, 37% do total, são investigados pela Justiça. 4 deles já foram condenados e um está preso em regime semiaberto, mas trabalha no Congresso durante o dia. A socióloga Débora Messenberg diz que 73% dos deputados federais atendem interesses de 3 grupos específicos. As pesquisas vêm indicando uma série de estudos em relação ao perfil dos deputados que foram eleitos em 2014, há uma concentração na chamada bancada BBB, né, da bala, da Bíblia e do boi, né, que está relacionado aos interesses ruralistas, evangélicos, das instituições policiais. A socióloga diz ainda que o Brasil é um dos países com uma das campanhas políticas mais caras do mundo. Para a deputada Érica Cocai, os partidos brasileiros não representam o campo das ideias. Nós não temos uma representação real das forças sociais aqui no parlamento. Isso se deve à ausência de uma reforma política, que seja uma reforma política que radicalize a própria democracia. São necessários 342 votos na Câmara para que o processo contra Michel Temer prossiga, número considerado alto pela oposição, que, no entanto, aposta no desgaste do presidente e no surgimento de novas denúncias. Se o processo seguir para a Suprema Corte, Temer se tornaria réu e seria afastado do mandato de presidente da República por até 180 dias. Pois é, o cidadão se pergunta, né? Rombo no orçamento público, liberação de verbas para emendas, para apoio do governo. Isso judicialmente, né? Isso está previsto na nossa Constituição. Isso tudo, na verdade, não poderia ser aberta mais aí uma denúncia para investigação, Raul? Bom, é difícil isso. Por quê? Porque a liberação de verbas, ela depende de uma coisa que o próprio Poder Executivo é que tem de fazer, que é ele decidir se vai liberar no começo ou no fim do ano. Essa associação é uma associação que as pessoas podem fazer entre a liberação de verbas e os votos a favor do governo, mas é muito complicado você comprovar que uma coisa está ligada à outra. Tem verbas a liberar, elas são liberadas ao longo do ano, e o fato de que o governo concentrou essas liberações num determinado mês revela indícios de que há algum tipo de barganha ocorrendo por trás, mas isso não é uma coisa muito simples de demonstrar. E depende muito também de você pensar se o governo, seja ele qual for, ficaria inerte, esperando que num belo dia o Congresso se reunisse, fosse julgar e não como ele considera que é inocente, não fizesse nenhuma movimentação em favor de obter os votos que ele deseja obter. Aí é uma questão da gente pensar como encarar a forma de agir dos parlamentares brasileiros.
O Ministério Público, inclusive, está de olho também nesse tipo de negociação. Agora, a gente tem acompanhado também, Daniel, um chamado apagão nos serviços públicos. Recentemente, vimos aí a suspensão da emissão de passaportes, inclusive. Esse dinheiro das emendas não poderia estar sendo realocado para outros tipos de serviços? Sim, poderia. Claro que o dinheiro das emendas poderia ser alocado de uma outra forma. Mas eu acho importante destacar que é uma mensagem muito errada que o governo acaba passando para a sociedade ao liberar essas emendas de maneira tão estranha, num momento tão oportuno politicamente para o presidente. Mas, do ponto de vista estrutural, elas representam um pouco do orçamento. Não é isso que resolveria estruturalmente o nosso problema fiscal. A gente está falando de um Brasil que, desde a Constituição de 88, tem um orçamento muito engessado. Você tem uma série de vinculações de receitas a despesas, o governo é obrigado a gastar no mínimo X% da receita numa rubrica, Y% numa outra rubrica, quer dizer, não tem muita margem de manobra. Com a desvinculação das receitas da União, desvinculação parcial, o governo passou a ter alguma margem e é em cima dessa margem, em grande medida, que ele acaba trabalhando. A vinculação de despesas mínimas é um problema, porque cria na prática um incentivo para que você gaste mais. Se o gestor público ele gastar menos, ele está descumprindo em algumas situações a própria Constituição. Então, se você já gerenciou ou já teve contato com algum gestor público, ele tem todo o interesse em gastar todo o orçamento dele, jamais economizar, jamais fazer mais com menos. Então, existe toda uma discussão maior, realmente, que a gente tem que fazer mais cedo ou mais tarde. O grande problema é que o parlamento brasileiro, se ele tivesse também mais liberdade para decidir aonde alocar o orçamento, será que ele colocaria no lugar correto? A sociedade também não confia no parlamento para isso. Então, a gente tem um problema e isso vai ter que ser debatido mais cedo ou mais tarde. Bom, para falar um pouquinho mais sobre a dificuldade orçamentária do governo federal e seus desdobramentos na política, a gente conversa agora com a Marta Beck, que é repórter do jornal O Globo em Brasília. Marta, bem-vinda ao debate. Conta pra gente do que você tem percebido. Qual é a real interferência da política na condução da nossa economia? Obrigada, boa noite pelo convite. Olha, a interferência da política na economia é enorme. Sempre foi e sempre será. Agora, num governo como o do presidente Michel Temer, ela é maior, ela é pior, Porque um presidente que luta pela sobrevivência política, ele acaba ficando enfraquecido na hora que ele tem que discutir economia. E a economia trata de interesses de muitos setores. Então, ele fica mais enfraquecido, por exemplo, para tratar da agenda da reforma da Previdência, que ficou de lado nos últimos dias, só vai ser retomada depois que o Congresso conseguir votar a denúncia da PGR contra o presidente. Ele fica sem margem, inclusive, para discutir a questão fiscal, Ele está numa situação muito difícil, por exemplo, para realizar a meta desse ano. Ele está discutindo, nesse momento, se ele aumenta esse rombo de 139 bilhões de déficit primário que ele tem que cumprir esse ano. E ele tem pouquíssimos meses para isso, e ele depende do Congresso para alterar essa meta. Então, ele realmente está numa situação bem complicada, e é por isso, então, que a gente viu esse calendário de emendas tão particular, um período tão particular. E enquanto ele não faz isso, enquanto ele não consegue essa alteração de meta, o que ele tem que fazer? Ele tem que contingenciar o orçamento. Então, ele hoje está numa situação em que ele não tem receitas, porque a economia não voltou a recuperar, ele não consegue receitas. Ele depende do Congresso para obter outras receitas, como, por exemplo, um refis, que ele encaminhou para o Congresso um programa de renegociação de dívidas dos contribuintes, que ele foi tão alterado pelos parlamentares, o governo ficou tão enfraquecido que o governo teve que deixar caducar a medida provisória que tratava desse tema e encaminhar uma outra ao Congresso, porque os parlamentares mexeram do jeito que quiseram. E para mexer na meta, até ele conseguir mexer na meta, o que ele está fazendo? Ele está contingenciando o orçamento, ele praticamente matou o investimento público esse ano, e ele está provocando o que a gente está chamando, agora já ficou até comum falar em shutdown, que é a paralisação da máquina pública. A gente no Globo publicou agora no final de semana um levantamento de serviços públicos, que estão sendo afetados pelo contingenciamento, pelo corte no orçamento. Nem dinheiro para pagar caminhão-pipa que leva água para a população mais pobre do Nordeste tem. Esse desembolso está sendo feito diariamente. Então, realmente, a situação é bastante complicada e a política agora está dando trabalho para a economia, viu?
Marta, eu volto a falar com você em instantes, vou trazer essa questão aqui para o estúdio. Raul Veloso quer comentar. Pois é que também a gente tem que pensar que o orçamento brasileiro, ele é um orçamento, como já foi mencionado pelo Daniel, bastante engessado. E o que é pior, ele é composto fundamentalmente de pagamentos a pessoas. Ou é salário, ou é benefício previdenciário, ou é benefício assistencial. E nessas coisas ninguém quer mexer. E aí, não querendo mexer, a única coisa que resta realmente é cortar aqueles itens de menor peso, começando pelos investimentos, que praticamente desapareceram do orçamento, como a Marta falou agora, mas na verdade já há muito tempo os investimentos são desprezíveis. Quer dizer, nós temos que encarar essa história de ter um orçamento que é composto de pagamentos a pessoas, é como se fosse salários e benefícios, e num país pobre como o nosso, que não tem como se dar o luxo de concentrar as receitas escassas nesse tipo de gasto sempre. Na hora que a arrecadação cai, a ferida fica muito exposta. E esse tipo de medida, PEC do teto, enfrenta esse problema, que parece uma coisa assim muito boa, muito fácil à primeira vista, mas para fazer o orçamento total, o gasto total, crescer só com a taxa de inflação, que agora é menor a inflação e, portanto, fica mais difícil controlar esse crescimento num nível mais baixo. Para fazer isso num orçamento assim, é preciso mais do que cortar, é preciso fazer desaparecer tudo aquilo no orçamento que não é pagamento à pessoa. E essa questão não está sendo encarada e o governo acaba optando por emitir mais moeda e financiar os déficits que ele não consegue esconder, não consegue deixar de mostrar. E assim a coisa prossegue dessa forma, ainda exigindo solução. Agora, Daniel, uma das premissas da economia não é, quando você está com uma economia estagnada, você investir, não é fazer girar a roda, você fazer mais investimentos e fazer o dinheiro circular? Pois é, até nisso a nossa situação é cruel, porque exatamente como o Raul colocou, o nosso gasto é essencialmente com pessoas. Para fazer a roda da economia gerar, o gasto que efetivamente teria impacto e um efeito multiplicador significativo seria o gasto com investimento. Um investimento, né? Com gasto com investimento. E o que é dramático é que se nada for feito, particularmente na questão da Previdência, o percentual do orçamento público que é utilizado para pagar pessoas vai progressivamente crescer ao longo dos próximos anos. Aliás, já vem crescendo e vai crescendo cada vez mais. Ou seja, a margem que o governo tem para gastar com investimento já é muito pequena e a tendência é que, se nada for feito, ao longo dos próximos anos, ela será ainda menor e, consequentemente, a capacidade do governo estimular a economia através desses investimentos também. Deixa eu voltar a chamar a Marta, repórter do Jornal Globo, conversa com a gente direto de Brasília. Marta, uma outra medida aí muito impopular foi o aumento dos impostos, né? Inclusive aí incidindo sobre a tarifa da gasolina, aí, que todos os motoristas acabaram já sentindo, aí teve questão judicial, aí derrubando, depois acabou voltando e está de fato mais caro o combustível. Esse também é um dos caminhos aí que você tem ouvido de que o governo quer tentar fazer, é aumentar impostos mesmo? O governo aumentar imposto ele não quer, mas isso, o aumento do PIS e da COFINS dos combustíveis, gasolina, etanol e diesel, também foi um sinal da interferência política na economia, porque esse é um tributo que o governo pode aumentar por decreto, ele não precisa passar pelo Congresso. Se ele fosse aumentar algum outro tributo que tivesse que passar pelo aval dos parlamentares, ele poderia não conseguir essa receita. Essa foi a forma mais imediata que ele conseguiu de ter receita para tentar fechar esse rombo. Agora, o rombo não... Acho que travou a imagem da Marta. Vocês querem complementar em relação a esse tipo de aumento? Pois é, o que ocorre é que não devia ter tentado aumentar imposto. Eu sou contra. Eu acho que na situação que nós estamos, a última coisa é aumentar imposto. Quem faz um déficit de 139 bilhões... Não faria com boa explicação um déficit de 149, que é os 10 bilhões da arrecadação,
Isso sim uma coisa muito prejudicial para a recuperação da economia. Eu acho esse um erro fatal. Deixa eu voltar a Marta, que eu acho que a gente retomou contato com ela. Marta, quer concluir seu raciocínio? O Raul aqui já estava discordando dessa medida de aumentar impostos. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas o que eu estava tentando explicar um pouco é que o governo não queria aumentar imposto, mas é que ele não tem mais para onde fugir, justamente por conta desse quadro que vocês mesmos estão destacando. Na verdade, como ela interrompeu, ele tem para onde recorrer, é a emissão de moeda, que é o que ele vem fazendo aí o tempo todo, desde que apareceram esses déficits gigantescos. Nessa altura, bem explicado, é preferível emitir um pouco mais de moeda e com o apoio de outras medidas que possam contrabalançar isso, do que sair aumentando impostos quando nós estamos no fundo do poço da recessão. Emitir moeda seria uma das saídas, Marta? A gente está com uma dificuldade técnica com a Marta mesmo, então vou voltar aqui, ouvir o Daniel repercutindo com a gente. Daniel. Pois emitir moeda é sempre algo que me deixa um pouco assustado, né? Porque no Brasil... Pode aumentar a inflação? Pode gerar uma pressão inflacionária. A inflação está desse tamanho. Está desse tamaninho, mas... A economia está no fundo do poço. O problema é que... Você faz isso de forma controlada e já está fazendo 139 bilhões de emissão de moeda. Quem emite moeda por um bom motivo também emite por um mau motivo. Então, dado histórico brasileiro realmente inflacionário, eu acho sempre um pouco perigoso. Eu acho que seria muito mais prudente o governo cortar onde ele efetivamente tem espaço para cortar dentro do orçamento, para que houvesse efetivamente esse tipo de movimentação. Mas é a pergunta que todo mundo se faz em casa, né? Aonde poderia cortar que não está sendo cortado? Puxa, se você pegar realmente a própria reforma da Previdência que pudesse ser feita, seria um ótimo início, daria margem bastante significativa para o governo, ou mesmo uma série de benefícios que existem em todo o funcionamento da máquina pública e alguns até privilégios, isso já geraria uma economia bastante razoável. Só que não ocorreria a curto prazo, só ocorre a longo prazo. Então, o nosso problema é agora. O que eu faço? Emito um pouco mais de moeda ou aumento impostos? Eu acho que isso é que está colocado aí diante da sociedade, diante do governo. Bom, a gente começou o programa falando um pouquinho sobre a PEC do teto dos gastos de um ano atrás, que muito falamos por aqui, que era a grande expectativa de muitos economistas para melhorar a nossa economia. Passaram-se meses, pouca coisa mudou. Agora, lembrando também, no início desse ano, está quase um debate histórico aqui para a gente ver até como chegamos no momento em que estamos nesse estado, né, de calamidade pública, e até alguns estados já decretaram, como o Rio de Janeiro e tudo mais. Então, falando nos estados, alguns deles, como o Rio de Janeiro, como eu já disse, e Rio Grande do Sul, negociaram no fim do ano passado uma ajuda da União para equilibrar as finanças. Mas a gente tem visto aí muita coisa piorando. Com a crise fiscal envolvendo o governo federal, essa ajuda pode não sair e não tirar os estados desse buraco, Marta? A ajuda que o governo federal está estudando para os estados não é financeira, não é colocar dinheiro nos estados, ele não tem dinheiro nem para ele mesmo, né? Que dirá para os estados. O que ele fez foi criar uma lei... deixar de receber, né? Deixar de receber. Ele criou uma lei, depois de muita luta no ano passado e nesse ano, depois de muita negociação com os estados, porque os estados também não estavam muito propensos a fazer medidas de ajuste fiscal duras. Criou uma lei que cria um regime de recuperação fiscal para os estados em dificuldades, né? Então, o Rio, por exemplo, hoje já entregou o pedido dele de ingresso, oficialmente entregou o pedido. Acho que estão conspirando contra a Marta. Pois é, a Marta começa a desenvolver o raciocínio dela, a internet faz uma pausa. Diga lá, Raul, por favor. Eu não sei se eu vou dizer o mesmo que a Marta diria, mas eu espero que sim, porque eu gosto muito da Marta e ela só fala coisa que tem sentido, mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós não podemos esquecer que a União descarregou todo o esforço de ajuste para os estados fazerem, por uma razão simples: eles não conseguem emitir moeda. Como ela consegue, ela criou para si uma meta de déficit bem gorda, 139 bilhões, o ano passado foi mais de 150 bilhões, e disse aos estados: se virem. Quer dizer, aqueles que tinham caixa e podiam usar o caixa para tapar o buraco ao longo dos anos desse mandato que está aí,
fizeram isso. Infelizmente, não são muitos. Tem vários estados que começaram a atrasar pagamentos. Para quem não tem dinheiro, é a única coisa que resta. A arrecadação cai, gasto difícil de cortar. Aí eles se lançam aos atrasos. E os atrasos começam naquilo que não é tão essencial e acabam chegando ao que é essencial. É só olhar o caso do Rio de Janeiro, onde a gente tem exemplos aí na área de segurança, na área de saúde, no pagamento de salários. Enfim, esse caminho é o caminho da desorganização financeira para aqueles que têm maior dificuldade. Esse programa que foi lançado, acho eu, infelizmente, só vai ser aproveitado pelo Rio por uma razão muito simples. O Rio é o que está em pior situação financeira de todos. Para o Rio, qualquer coisa, qualquer migalha, ele vai lá e tende a agarrar. Para os demais, esses acordos, esse programa não é um bom programa. Ele pode criar tanta dificuldade adicional que a maioria não vai aderir e o problema vai continuar sendo empurrado até o ano que vem, que é o último ano dos mandatos, e quando os estados ou se arrumam, Deus sabe como, ou eles vão enfrentar os rigores da lei que pune aqueles que terminam os mandatos com atrasos, sem a contrapartida do dinheiro no caixa. Muito bem. Bom, eu quero, antes de encerrar esse bloco, só ouvir um comentário do Daniel em relação à questão dos estados, né, que também muito foi discutida. A situação dos estados é muito diferente dependendo do estado que você analisa. Então, isso tem que ser colocado também. Quer dizer, existem casos como o do Rio de Janeiro que são periclitantes, mas tem estados da federação que estão numa situação razoavelmente confortável dentro... Do Espírito Santo, inclusive, conversamos aqui, inclusive, com representantes do governo de lá, dizendo que o problema que Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro sofrem, para eles não é uma realidade. É verdade, o Espírito Santo foi muito mais cuidadoso, digamos assim, ao longo dos últimos anos em termos de expansão de despesas. O Espírito Santo também é um país que depende, é um estado que depende também de royalties de petróleo, assim como o do Rio de Janeiro, e não está enfrentando problemas da mesma magnitude. Estados como o do Rio de Janeiro tiveram uma expansão dos gastos num ritmo muito acelerado ao longo dos últimos anos, dos compromissos em relação a despesas, até na questão previdenciária. O Rio Previdência enfrenta problemas muito graves. Você teve antecipação de receitas, de royalties, etc. E chegou o futuro, né? As despesas muito altas, receitas frustradas, algumas receitas já foram antecipadas e aí a conta não fecha. Bom, eu vou encerrar esse bloco por aqui, agradecendo a Marta Beck, repórter do Jornal Globo, que conversou conosco pela internet diretamente de Brasília. Bom, o Raul e o Daniel continuam comigo aqui no estúdio, então não sai daí que o debate já volta depois de um rápido intervalo. O debate está de volta para falar sobre equilíbrio fiscal. O aperto no orçamento federal pode transformar agosto em um mau mês para grande parte dos órgãos públicos. Os atrasos são generalizados e pode haver uma paralisia total por falta de verbas. Na educação, as universidades federais tiveram o orçamento deste ano reduzido em 11% em relação a 2016, para 7 bilhões de reais, sendo que os gastos ainda foram contingenciados em mais de 2 bilhões de reais. Nos cálculos de grande parte das 67 instituições de ensino superior custeadas pelo MEC, os recursos disponíveis só bancam despesas até o mês de agosto. Como já não se conta mais com praticamente nenhum investimento, o custeio virou alvo da tesoura do executivo, provocando atrasos no funcionamento da máquina e até cortes no fornecimento de luz elétrica. Para falar um pouco mais sobre os efeitos dessa crise que chega a confundir a gente aqui na condução das políticas públicas, nós contamos com a presença no estúdio do economista Raul Veloso. E também conosco está aqui para tentar explicar um pouco mais sobre esse orçamento público, Daniel Souza, que é coordenador dos cursos de extensão da educação executiva do IBMEC Rio de Janeiro. Bom, e a nossa equipe de produção também aí se preparou para mostrar um vídeo com informações sobre o rombo fiscal e seus efeitos na administração pública para a gente entender um pouquinho mais. Veja aí.
Pois é, como reverter essa situação? E agora uma outra agenda também muito forte desse atual governo tem a ver com as reformas, né? Muito foi discutido aí sobre reforma trabalhista, reforma da Previdência, falamos um pouquinho aqui no outro bloco, mas até que ponto a aprovação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência poderiam influenciar positivamente as contas públicas, Daniel? Olha, se você pensar em termos de reforma da Previdência, me parece fundamental. Claro que você pode debater qual reforma é melhor, qual é pior, quem vai pagar mais ou menos dessa conta. Mas é necessário, porque você tem realmente um comprometimento crescente das despesas do governo com a questão da Previdência. O Brasil gasta em proporção do PIB com a Previdência um valor representativo, ainda mais para um país que ainda é relativamente jovem como o nosso. Em termos de reforma trabalhista, a ideia é tentar, de alguma forma, reincentivar investimento, produção, geração de crescimento econômico e, consequentemente, arrecadação. É um caminho, é o início, mas você precisa de elementos muito mais estruturantes para que haja um impacto realmente permanente. Raul, de que forma essas reformas poderiam melhorar as contas públicas? Bom, a reforma da Previdência é a reforma fundamental que deveria estar aí na linha de frente ainda por muito tempo quando se trata de contas públicas. O problema é que o impacto dela é demorado. E como ele é demorado, tem que ter uma estratégia que atenda simultaneamente ao objetivo estrutural de economizar na Previdência. Estrutural quer dizer de longo prazo, demora, porque há muitos direitos adquiridos que não dá para mexer o tempo todo e precisa aprovar isso com um quórum bastante elevado no Congresso. E então tem de ter soluções criativas que permitam simultaneamente atacar o problema estrutural e também atender às necessidades do curto prazo. E isso não é possível se não houver um esforço de mobilização dos ativos que a sociedade dispõe para capitalizar os regimes previdenciários públicos, resolvendo, em parte, o problema de longo prazo, junto com a mudança de regras, que é o que se costuma conhecer como reforma da Previdência, e a partir do momento que esses passivos previdenciários sejam equacionados com reforma e destinação de bens, ativos, imóveis, ações de empresas que você possa colocar nesse fundo e, simultaneamente, produzir algum tipo de antecipação de receita desses mecanismos para ajudar a resolver no curto prazo, enquanto as reformas fazem efeito, porque tudo é travado, tudo é engessado. Bom, a gente sabe que estamos aí um ano de véspera de eleições e com isso, né, normalmente nesse momento aí quem pode ter um pouquinho mais aí de reserva acaba abrindo as torneiras e tem se discutido muito aí o aumento do rombo das contas públicas possível para esse ano por ser principalmente em um ano de véspera de eleições. Você acredita que a gente pode piorar ainda mais a situação até o final desse ano, Daniel? Olha, em termos de resultado fiscal, me parece que o governo está criando uma série de situações para mexer na meta. Né? Ele começa realmente aumentando impostos, dizendo, olha, eu já não tenho mais de onde cortar, já não tenho mais o que fazer. E exatamente como foi colocado no primeiro bloco, o Brasil caminha realmente para um shutdown. E quando houver o shutdown, o governo vai dizer, olha, agora eu tenho que mexer na meta fiscal para que as coisas voltem a funcionar. Me parece que está sendo criada uma situação para isso. E, infelizmente, vai ser um certo descrédito da meta fiscal. Quer dizer, a gente vai sempre ficar pensando, quando a meta do ano que vem for estabelecida, é legal, essa meta é até quando? É até julho, até agosto? Quando é que o governo mexe nela de novo? Infelizmente, o nosso histórico recente de alterações de metas fiscais é muito frequente. Até quando houve a aprovação da PEC do teto dos gastos, que já falamos bastante aqui no primeiro bloco, um dos indicativos era, né, de tentar transmitir uma segurança para o mercado externo, de mostrar uma estabilidade da economia brasileira. E aí, mudando meta toda hora, isso também cai por terra, né, Raul? Bom, aí eu discordo um pouco pelo seguinte, eu não consigo entender qual é a diferença de uma meta de 139 bilhões de déficit. Nós não estamos falando de meta de superávit, que representasse um esforço fiscal. Nós estamos falando de um chute que foi dado. Vamos fazer 139
porque nós achamos que a Receita vai se comportar assim, assim, assado, e esse gasto é o gasto que eu consigo segurar, inclusive com a PEC do teto sendo observada. Pois bem, vem o agravamento da recessão, a arrecadação desaba, e aí fica essa discussão. Eu não posso mudar de 139 para 149, digamos, porque vai parecer que nós não estamos fazendo um esforço de ajuste, que, enfim, tem de cumprir meta, doa o que doer. Eu discordo, não tem que cumprir meta, doa o que doer. Foi feita uma meta mal feita, agora tem de mudá-la por outra meta, provavelmente mal feita, mas nesse mundo, que é um mundo de reconhecimento de déficits, que o governo federal resolveu entrar, em que ele resolveu entrar e resolveu emitir moeda para financiar. Eu, sinceramente, não vejo diferença, a não ser pelo fato de que, em geral, muita gente acha que fez uma meta, tem de cumprir, ainda que morra, independentemente do contexto. Eu não vejo mais espaço para você aumentar imposto com o país, na recessão que está. E não vejo mais espaço para você começar a atrasar pagamentos essenciais, além do que está aí, se eu não consigo mexer na parte principal do gasto, que é aquilo que eu já mencionei, que são os pagamentos a pessoas. O Daniel quer complementar rapidamente? Não cumprir meta é o que nos trouxe a essa situação. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, nós fomos sistematicamente descumprindo metas. E, infelizmente, hoje a credibilidade do governo brasileiro em relação à questão fiscal não é das maiores. Não é à toa que o ministro Meirelles está tão resistente à ideia de mudar a meta fiscal. É uma meta de 139 bilhões de déficit. Isso déficit primário, lembrando que o resultado primário não leva em consideração os gastos do governo com juros da dívida pública, que são gastos de centenas de bilhões de reais por ano. Então, é uma meta já muito frouxa, digamos assim. E diante de um governo que ainda precisa movimentá-la, mexê-la, é um descrédito enorme. Então, mas é só mais um pouquinho. Não, não é mais um pouquinho, é mexer na meta fiscal de novo e o impacto sobre as expectativas e o descrédito da política fiscal que isso pode acarretar. Bom, a gente sabe aí que os pesados cortes de recursos para a área de ciência e tecnologia feitos pelo governo federal também estão levando a produção científica brasileira a um estado terminal, interrompendo pesquisas, acelerando o êxodo de cérebros e gerando aí uma lacuna que vai penalizar o Brasil por décadas. Isso na opinião da Academia Brasileira de Ciências. O corte de 44% no orçamento para 2017, de 5,8 bilhões para 3,2 bilhões de reais, repercutiu aí mundo afora. Quem fala um pouquinho com a gente sobre os efeitos dessa tesourada nos recursos para a ciência e a tecnologia é a Débora Fogel, que é membro do Comitê Gestor da Academia Brasileira de Ciências. Débora, bem-vinda ao debate. A gente tem visto aí laboratórios interrompendo pesquisas que vinham sendo feitas há décadas. Quais são as consequências dessa falta de recursos para a produção de conhecimento no nosso país? Boa noite a todos. Você já antecipou, né, Cristiano, algumas consequências, né, desse corte na nossa pasta, na nossa área. Uma delas, né, que a gente tem visto no dia a dia, né, acontece isso nas nossas instituições, nos corredores, nos nossos institutos, das universidades, é realmente uma perda dos nossos cérebros, né? São, então, colegas, professores, né, e doutores que estão realmente saindo, em especial, o que nos deixa ainda muito preocupados e mais tristes, são os nossos cérebros jovens, né, que realmente houve um investimento no Brasil espetacular nos últimos anos, talvez décadas, né, na formação, né, o crescimento do ensino superior que a gente acompanhou nas universidades particulares, mas eu ressalto aqui o crescimento dos últimos, talvez, 10 anos das universidades públicas. Foram vários programas de incentivo para a criação de novos cursos. Isso tudo custa muito dinheiro, muita gente envolvida, e depois esses alunos terminam seus estudos, né? São, a maior parte deles, a primeira geração, né, de graduados nas suas famílias, e muitos buscaram a pós-graduação. Então, nós
nós estamos realmente, estávamos num crescente muito bonito, muito bacana, né, de mestres e doutores formados, e isso é um investimento, laboratórios equipados, auxílios a pesquisas, a gente estava vivendo assim, auxílios em todas as áreas humanas, áreas biológicas, da saúde, as pessoas estavam, enfim, bem financiadas ou razoavelmente financiadas para desenvolver os seus projetos, e de repente a gente tem abruptamente essa queda, né, muito grande no financiamento, que a gente tem visto como primeira consequência aqueles que podem, em geral os jovens, que ainda têm contatos, acabaram de voltar às vezes do exterior ou conhecem pessoas, eles estão indo para fora. Então, a perda de cérebros de gente jovem bem formada, isso é muito triste, realmente é uma apunhalada. Acompanhando isso, a gente tem também, né, a desesperança, né? Quer dizer, eu me preocupo muito com as pessoas, né? Os colegas, o desânimo, né? Em especial nas universidades fluminenses, né? A gente não pode deixar aqui de ressaltar que aqui a gente tem no estado do Rio uma crise dentro da crise. Então, é muito triste, é muito triste realmente o que a gente vem presenciando e vivenciando nas nossas instituições. Débora, já volto a falar com você, quero vir aqui para o estúdio, porque a gente viu aí durante a última década muitos estudantes brasileiros indo para fora, né, parte aí do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa em que muitos brasileiros tiveram a oportunidade de estudar fora, e também havia aí a condição de voltar para que a gente tivesse, né, esses cérebros bem treinados, capacitados de volta para investir em pesquisa no nosso país. Como é que vocês também percebem essa perda, né, esse corte nesse tipo de investimento? O que isso pode repercutir aqui a médio e longo prazo para a ciência no Brasil, Daniel? Olha, quando você está falando realmente de inovação, ciência e tecnologia, isso é o que diferencia os países de aqueles que vão à frente e aqueles que não vão, né? É um investimento a longo prazo. É, né? um investimento a longo prazo, porque efetivamente é isso que faz diferença, né? Isso vai ter impacto sobre a produtividade das pessoas, vai ter impacto sobre o aumento da renda, vai ter impacto sobre as possibilidades de crescimento. Infelizmente, até como a gente estava falando há pouco, você está fazendo de novo a escolha de cortar no investimento e não no custeio. Não é exatamente uma escolha por conta realmente de limitações jurídicas e constitucionais, mas o fato é que é esse caminho que a gente está seguindo, mais uma vez, o que acaba sendo uma perda de oportunidade significativa para o futuro. Raul, qual o impacto que isso pode ter para o desenvolvimento do país? Obviamente muito ruim, né? Porque gastar em ciência e tecnologia é gastar no futuro. E é isso que nós estamos tratando. Eu acho que o governo que não consegue arranjar uma forma de reduzir os gastos que predominam no orçamento e não são gastos digamos assim, tão importantes assim para serem feitos, mas só porque predominam no orçamento. Se não consegue encontrar um jeito de reduzir esses gastos, e existem as formas, e acaba tendo de optar por cortar gastos fundamentais para o futuro do país, isso é que deveria ser cobrado do governo e das suas autoridades. Não adianta o ministro da Fazenda ficar mandando projeto de lei aumentando impostos, quando o governo, as autoridades, não conseguem apresentar um projeto consistente de redução de gasto no curto prazo. Existem formas de fazer, muitos dão ideias, eu mesmo sou um que dou ideias, mas há uma insistência em ficar no óbvio, o trivial de sempre, que é aumentar imposto ou então cortar gasto de investimento e gasto essencial. Basta lembrar uma coisa, por que mantiveram esse reajuste, esses reajustes salariais concedidos no ano passado, e se fala de que alguns deles tiveram impacto da ordem de 22 bilhões este ano. Por que não fizeram um reescalonamento? Negociaram com os sindicatos a extensão desses reajustes, na hora em que as pessoas que trabalham no governo têm de entender que eles têm emprego garantido, estabilidade no emprego, têm a aposentadoria, em muitos casos, integral, e têm de ser beneficiados
com recomposições salariais, quando, na realidade, você teria de preservar outro tipo de gasto. Eu não consigo me conformar com esse tipo de inoperância. E aí, na verdade, as soluções são muitas, né? Voltando a chamar a Débora Fogel, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, durante o período de recessão recente, eles inclusive investiram ainda mais, né, na pesquisa científica. Então, cortar o investimento não era a única solução por aqui também, né? Com certeza. Inclusive, doutor Raul, eu acompanho, né, os seus artigos e seus textos. Eu não sou da área de economia, eu sou bióloga, bioquímica. A primeira sugestão que eu faria é que a gente parasse ou deixasse de utilizar o termo gastos em educação, gastos em ciência e tecnologia, e a gente passasse a usar o termo investimentos em educação, investimento em ciência e tecnologia, que eu acho que, inclusive, combina mais com o seu discurso e sua visão de que ciência, tecnologia, inovação, educação é futuro, né? Então, a gente tem que, talvez, se policiar e passar a utilizar o termo investimento. O investimento do governo em educação, investimento do governo em ciência e tecnologia. Eu acho assim que a gente precisa se policiar até quando fala. Então, é isso exatamente o que a gente acompanha, né, quando vê a progressão do que os governos, né, mundo afora. Semana passada, a gente estava reunido na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eis que chega a notícia que a Coreia, né, um país que, em geral, a gente se compara, para o bem ou para o mal, né, um país que é tão diferente, tem uma história tão diferente da nossa, mas costuma ser utilizado como um modelo, como um país que a gente se compara. Acaba de aumentar, né, a porcentagem do PIB para 4%, né? E aqui no Brasil o que a gente tem é uma queda. E o que a gente viu é isso, quer dizer, quando a gente faz um recorte, né, sei lá, no ano de 2008, 2009, que a gente teve essa grande crise, né, mundial, a gente não viu, quando olha a curva de investimento em ciência e tecnologia dos países, nenhuma queda, né, nos gráficos, né, ou se mantiveram ou até aumentaram, né, em vários países como China, a própria Coreia, o próprio Estados Unidos, depois até recuou um pouco, mas os governos entendem que são investimentos e que se a situação é de crise, né, o próprio investimento na ciência e tecnologia, né, na interação entre as instituições e as empresas, né, nas startups, isso só vai servir como um remédio para a saída da crise, não para aprofundar e agudizar o momento de crise que se vive. Então, eu acho que a gente tem uma total falta de planejamento no Brasil. É lamentável que um governo aplique um corte linear. Todos concordamos que a gente tem que equilibrar as finanças, quem entende ou quem não entende. Mas ninguém entende por que isso é linear. Quer dizer, isso é sintoma de um governo que não tem qualquer ideia do que é gasto, do que é investimento, onde pode enxugar, onde não pode enxugar, como sair de um problema, de uma crise. Essa é a minha modesta visão, né? Quer dizer, não é possível a gente ver um corte linear como foi feito e tem sido feito nos últimos anos. Débora, Raul aqui no estúdio quer complementar o seu comentário. Débora, é o seguinte, falta planejamento e, mais do que isso, objetivo. Não se sabe para onde nós estamos indo. Como não sabe para onde está indo, é muito mais fácil o gasto daqueles que conseguem politicamente disputar um quinhão do orçamento obterem, do que aqueles que têm objetivos do país pela frente para realizar. É isso que acaba acontecendo. Muito bem. Total razão, eu endosso sua fala. Infelizmente é desse jeito, né? A gente precisa concordar nesse ponto negativo, né? A falta de rumo aí nos faz perder dinheiro, inclusive, em investimentos que deveriam ser feitos aí a médio e longo prazo. Quero agradecer a Débora Fogel, do Comitê Gestor da Ciência no Brasil. Muito obrigado pela participação, Débora, e que a gente tenha um próximo contato aí com melhores notícias, né?
Nós é que agradecemos o espaço que a gente possa trazer, né, ao público essa questão da ciência brasileira, que é tão importante. Nós ainda somos muito jovens, se exige muito do cientista das universidades brasileiras, mas nós estamos começando, né, uma jornada no país. A gente está aqui pronto para atender as demandas, as crises, as zicas e as epidemias. Estamos bem formados, mas precisamos de recursos. Muito obrigada aí pelo canal Futura, por esse espaço. Somos realmente muito gratos. Obrigado você, sem dúvida, né? Para a gente contar aí com os bons cérebros e boas pesquisas para melhorar a qualidade de vida de todos nós, precisamos de investimentos contínuos, né? Obrigado, Débora. Vamos dar força. Nada, Cristiano. Bom, uma outra área que também tem sofrido muito tem a ver com o esporte, né? Para quem não lembra, parece que foi ontem, né? Já faz um ano da Olimpíada no Rio de Janeiro, Rio 2016, que foi anunciada aí com muita pompa, quase uma década atrás também. Mas, pois é, entramos em contato com o Ministério dos Esportes para a participação de representante, para falar, entre outras coisas, sobre investimentos na área do incentivo aos esportes, mas por questões de agenda isso não foi possível. Através de nota, o Ministério afirmou que neste ano o Bolsa Atleta beneficia 7.297 atletas e na categoria pódio são 239 atletas patrocinados. A pasta destacou que por meio da Lei Agnello Piva, recursos são destinados aos Comitês Olímpicos do Brasil e Paralímpico Brasileiro e para o Comitê Brasileiro de Clubes, além da Lei de Incentivo ao Esporte, que só em 2016 os projetos apresentados via lei captaram aí 265 milhões de reais, além dos patrocínios das estatais e modalidades olímpicas e não olímpicas. Mesmo assim, a gente tem aí o registro de uma série de atletas e confederações sofrendo com a falta também do incentivo. Acho que esse é um outro caminho, um outro tiro dado na água, de certa forma, que muito se esperava, né, do legado da Olimpíada, do legado da Copa do Mundo, Daniel, que a gente não vê, né, esse resultado agora tão pouco tempo depois, um ano depois do evento. Infelizmente, quando a gente olha para a Olimpíada, observa que o orçamento foi estourado várias vezes, gastou-se muito mais do que se imaginava no primeiro momento ou do que se devia, e você não está tendo um retorno na mesma proporção. Se você somar a crise financeira que o governo brasileiro vive, o esporte, infelizmente, acaba sendo colocado de lado, acaba sendo visto como não prioritário dentro de uma situação como essa. E uma janela de oportunidade como é a Olimpíada fez com que o Rio de Janeiro, por exemplo, um ano depois, agora esteja com níveis recordes para baixo, quer dizer, de falta de ocupação de quartos de hotel. Realmente o conjunto é a tempestade perfeita. Se a gente fosse um pouquinho atrás ainda, a questão dos estádios construídos para a Copa do Mundo em diversas cidades, né, quem viaja um pouquinho pelo Brasil vê aí uma série de estádios lindos, novos, construídos aí, mas que não há utilidade alguma, Raul. Pois é, isso existe, mas, de novo, eu acho que a gente podia sair do campo financeiro e entrar no campo que foi mencionado antes, que é o campo da falta de planejamento, no sentido de você ter objetivos, saber o que você quer fazer e depois estabelecer as condições para aquilo acontecer. Ninguém sabe qual é a política nacional para quase nada e como que foi pensado e desenhado para certos objetivos serem atingidos durante um determinado período de tempo. Eu comecei minha carreira no governo, numa época eu era estagiário e me lembro muito bem de como é que a gente tinha metas, objetivos, caminhos para atingir esses objetivos e como isso era perseguido. Hoje eu olho e não vejo nenhum sinal disso, só se fala em outras coisas que não tem nada a ver com certos objetivos e como atingi-los. Bom, a gente está aqui quase encerrando o debate, temos um minutinho rápido para uma conclusão geral e como eu já disse aqui, estamos aí no ano de véspera de eleições. Queria uma conclusão rápida de vocês. A gente está com essa casa bagunçada, como o Raul já disse, não sabemos muito bem qual é o objetivo, isso pode mudar, a gente pode ter um pouco de otimismo aí que para o meio do ano que vem, quem sabe, proximidade de próximas eleições, alguma coisa comece a se endireitar, Daniel?
Olha, eu acho que o otimismo a gente sempre pode ter, mas acima de tudo, pensando em termos de futuro, nós precisamos debater o que nós queremos do orçamento, o que nós queremos das despesas do governo, o que a gente vai gastar e o que a gente não vai gastar. Exatamente como o Raul colocava há pouco, será que a gente precisa gastar tanto com pessoas? Será que a gente precisa gastar tanto com previdência? Será que não existem outras áreas que são mais importantes? Então, eu acho que o Brasil precisa realmente se debruçar seriamente, como sociedade mesmo, e pensar o que nós queremos do governo, qual é o papel do governo, qual é o papel das despesas públicas para o funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade. Eu vou só adicionar uma palavra de esperança, porque, no fundo, todos têm esperança que num momento de mudança como esse, em que nós vamos estar mudando muita coisa, até porque se a gente olhar o perfil dos candidatos que começam a aparecer, é um perfil completamente diferente do político tradicional. Há uma busca do novo, clara, latente. O novo é o ponto que está aí na frente. E vamos esperar que a busca do novo também chegue nas ideias, nas coisas que o país precisa pensar para partir para um outro estágio de desenvolvimento e não ficar nessa, desculpe a palavra, chatice que nós temos vivido nos últimos anos. Sem dúvida. Agora, cuidado com o novo também, que joga pelas mesmas regras do jogo antigo. Então, nem todo novo também é sempre tão bom assim. É bom ficar atento e pesquisar. Se espera o novo de verdade. É isso aí. Obrigado aos dois pela presença. É um prazer conversar com vocês. Valeu. Ok. Seja de casa, obrigado pela companhia de sempre. O debate fica por aqui. Você pode conferir esse e outros episódios do nosso programa direto do Futura Play. Um abraço e até a próxima.